Hoje temos uma tarde especial, como começamos logo a reunião. Uma tarde de fé, uma tarde de coragem. Lembram-nos daquele primeiro versículo, logo no início do ano: força, coragem, mãos ao trabalho. Hoje é um desses dias onde eu creio que temos que arregaçar as mangas e em fé termos força, termos coragem, termos ousadia, sermos audazes, sermos homens e mulheres onde colocam a sua confiança em Deus e dão passos de fé. E hoje vamos dar passos de fé na oferta especial. Já de antemão estou a dizer isso porque é um dos nossos desafios para hoje. Mas eu quero inspirar fé, de certa forma, olhando para a grande comissão que nós vemos em Mateus 28. Vamos fazer uma pausa em Daniel até à Páscoa. E hoje vamos olhar para Mateus 28, é a grande comissão. Nós conhecemos isto, mas eu quero olhar para isto de uma forma, espero eu, fresca, mas também como família. Eu quando penso em igreja, e espero que vocês pensem da mesma forma, quando eu penso em igreja eu penso família. Para mim é esse o significado. Eu olho à volta e vejo irmãos e irmãs em Cristo, mas mais do que isso eu vejo eu verdadeiramente vejo irmãos e irmãs. Pessoas que têm caminhado comigo, que têm vivido comigo, que temos visto Deus a mover e a fazer coisas espetaculares juntos. Alguns de vocês já há quase 40 anos, ainda não cheguei lá, mas quase 40 anos, que viram-me a nascer e têm vivido comigo durante esses 40 anos. Outros talvez conhecemos há meses, mas fazemos parte de uma família. Não é? E eu quero que olhe à tua volta. Eu sei que toda a gente fica incomodada com isto, mas olha à tua volta, vê os teus irmãos, as tuas irmãs na fé. Estes são os irmãos e irmãs que Deus te tem dado, para viver a missão que Ele tem colocado na tua vida. Estes são os teus irmãos e irmãs que Deus escolheu para ti, para viveres a missão do avanço do reino de Deus aqui em Penafiel, Lousada e arredores, Porto, Paredes, Val de Sousa. E é um privilégio. Eu espero que tu sintas assim. Este é o meu primeiro ponto. Eu espero que tu sintas privilegiado pelas pessoas que tu tens à tua volta. Temos estado a estudar Romanos 12 nas reuniões de oração e com alguns dos jovens e fala sobre amar uns aos outros com amor fraternal. Fala sobre olhar para os outros com valor, não dando demasiado valor a nós mesmos, mas reconhecendo o valor das outras pessoas. Essa é a forma cristã de viver a nossa vida. Então eu espero que tu olhes à volta e reconheças um valor de um rigo na tua vida. Não é? Olhes à volta e vês a importância desta pessoa, daquela pessoa, na forma como tu és abençoado por os conheceres e teres na tua vida. E como família nós queremos olhar para a frente, olhar para os planos de Deus, olhar para aquilo que Deus tem estado a falar connosco e agir em fé. Sabem, quando eu era muito novo, com os meus pais, nós passávamos tempo a orar juntos em família, à volta de desafios, à volta de respostas de oração que precisávamos de ver, à volta de próximos passos, coisas assim. Eu lembro de ser chamado para dentro da sala e sentarmos ali na sala e juntos, nós os 5, meus pais a falar: olha, vamos orar por isto, ou precisamos de ver um carro, ou precisamos disto, ou daquilo, e vamos juntos orar sobre isto. Vamos juntos enfrentar esta tarefa. E eu quero que nós hoje, ao pensar naquilo que Deus tem para nós, possamos ser iguais. Juntos, orar e a buscar e a fazer a nossa parte para a missão e a aventura que Deus tem para nós. Ok? Então vamos a isso. Estou a ver ali um amigo meu. Estás mal, Rui. Estás mais preso? Desculpa. Não sei porque que disse isso, mas eu fiquei a olhar. Mateus 28, 18 a 20. Eu creio que vai estar aqui e vamos tê-lo aqui.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Esta é a grande comissão que o nosso Rei Jesus, o nosso Salvador, nos comanda. E é Jesus que tem toda a autoridade. Ele próprio diz aqui, foi-me dada toda a autoridade. Não é só um bocado de autoridade, não é só como um governador de um país, ou um rei, ou um presidente. Não. Foi-lhe dada toda a autoridade. Paulo até escreve, se estiver aqui em Filipenses 2,9, diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este Jesus que reina, que governa, enquanto ainda está aqui na terra com os seus discípulos, mas já morreu, já ressuscitou, e agora está com os seus discípulos, estas são, de certa forma, as últimas palavras que ele lança para os seus discípulos, para os seus amigos, para a sua família. E ele diz: olha, eu quero que vocês percebam, entendam, eu estou vivo e foi-me dada toda a autoridade, eu governo, eu reino, toda a autoridade nos céus e na terra pertence a mim, e com essa mesma autoridade, e lembrem-se que ele é a palavra, e vemos em João 1 que quando ele falou, o mundo foi criado. Poderoso. E é com essa voz que ele diz: vão. Imagina-te um daqueles discípulos que caminhou com Jesus, viu Jesus a ser crucificado, viu Jesus a morrer, viu Jesus a ressuscitar, está perante Jesus agora, está sedento por cada palavra e está estupefacto, maravilhado, de certeza absoluta, está com Jesus mais uma vez e ouve Jesus a dizer: como é que tu achas que eles iriam reagir? Iam dar importância ao que ele estava a dizer? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que vocês estão com medo de responder porque já sabem que isto depois tem implicações para nós, não é? Sim, eles iam querer ouvir cada palavra e iam querer obedecer a cada palavra. Iam querer pôr em prática tudo aquilo que o Rei Jesus tinha para dizer. Estas são palavras válidas naquela altura como são para nós hoje. E eu espero que nós possamos conseguir ver quão poderoso, explosivo, quão multiplicativo é esta grande comissão. De certa forma, se queres saber qual é a visão da fonte, o que é que nós estamos aqui para fazer, é isto. Tão simples quanto isto. É ver a grande comissão em prática aqui. Somos chamados para ver isto em ação aqui no norte de Portugal. E então, como família, é isto que nós queremos viver, é isto que nós queremos experimentar, é para isto que os nossos recursos vão, é para isso que a oferta especial vai, é porque nós queremos ver discípulos a serem feitos, nós queremos chegar a todas as nações, nós queremos que pessoas conheçam Jesus, sejam transformados e queremos ser parte útil para isso. Queremos fazer a nossa parte para isso. Então, uma das coisas que nós vamos fazer agora vamos fazer uma coisa que eu aprendi com o Ranjit. O Ranjit lê esta grande comissão todos os domingos na sua igreja há pelo menos 2 anos. A última vez, sem ser esta, que eu fui lá, já estavam a fazer isso. E porquê é que ele faz isso? Porque ele quer que toda a igreja entenda aquilo para o qual foi chamado para fazer. E quer que isso seja o ADN da igreja. Então, todos os domingos, eles leem em voz alta, todos juntos, e oram sobre isto, para eles, como igreja. Okay? Isto faz parte da missão deles depois de ir àquelas mulheres de rua. Porquê? Porque a grande comissão, porque Jesus nos enviou para fazer isso. Ou aquele trabalho dos pobres que muitas vezes nós temos apoiado. Porquê? Porque Jesus enviou. Ou então, por exemplo, como esta semana ouvi ele a falar, que foram para uma das zonas mais escuras espiritualmente.
E é mesmo escuro. Eu já estive lá, tu quase que sentes a escuridão naquela zona. E eles foram. E viram 2 famílias a serem salvas esta semana, ao entrar por ali. Porquê é que eles fazem isso? Porque Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos. Há uma urgência, há uma missão, há uma responsabilidade para nós vivermos. Então, malta, vamos ficar de pé, vamos fazer exatamente como lá na ilha. Vamos ficar de pé, que assim também mantemos ativos e atentos, ok? E vamos a isto, ok? Vamos começar no foi-me dada toda a autoridade, ok? Então vamos a isto. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esta grande comissão. Obrigado porque tu reinas e governas sobre todas as coisas. Obrigado porque tu prometes que estarás sempre connosco. Tu nos capacitas a vermos esta grande comissão a realizar-se. Obrigado porque tu nos envolves na tua grande missão. Dás-nos esse privilégio. Senhor, e hoje, Jesus, pedimos, desafia-nos, encoraja-nos e envia-nos para as zonas à nossa volta, que possamos ver e fazer discípulos, possamos ver pessoas a serem salvas. Senhor, que esta grande comissão esteja marcada dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, a cada dia da nossa vida. Eu peço isso por cada família aqui, por cada pessoa aqui representada. Senhor, que este seja o nosso lema e possamos viver este cristianismo de uma forma simples e pura. Senhor, ver esta grande comissão, Senhor, a realizar-se aqui. Senhor, pedimos isso no teu poderoso nome. Amém. Amém. Podem sentar-se. Talvez vão se levantar mais à frente outra vez. Mas para já podem se sentar. Então, a primeira coisa que eu quero que... A primeira ou já é a segunda, mas que eu quero que olhemos para aqui é há um portanto e depois há uma ordem. Vão. E este vão é para todos nós. Não diz só para alguns, não diz só para este ou para aquele ou para este mais ungido. Ele está a falar para todos. E está a dizer a todos uma ordem. Eu acho que às vezes nós esquecemos isso. Acho que às vezes nós achamos que temos alguma hipótese de escolha dentro desta grande comissão. Temos alguma possibilidade de, será que eu quero ir ou não? Não. Amigos, se tu és um discípulo de Jesus, se tu disseste com a tua boca que tu queres fazer dele teu Senhor e Salvador, então se tu disseste que queres que ele seja o teu Senhor, então tu tens que obedecer ao que o teu Senhor, o teu Salvador, te está a pedir. Não é uma escolha. Não é uma opção. Há uma resposta que nós temos que dar. Então esta é a nossa resposta. Nós temos que ir. Temos que entrar em movimento. Somos um povo em movimento. Temos que estar a andar. A Igreja de Cristo é uma igreja em movimento. Não é uma igreja dentro de 4 paredes. Não é um palco. É uma igreja que está em movimento, que está a ir às nações, que está a ir às pessoas lá fora e está a querer ver pessoas salvas, transformadas, discípulas de Jesus. Queremos ser uma igreja que está em movimento, que está a caminhar por estas ruas fora. E esta é a nossa missão. Quando nós levantamos uma oferta especial hoje, é porque nós desejamos ser uma igreja que vê o reino de Deus avançar. Não estática, não parada, mas em movimento. E quando estamos juntos, mais podemos fazer. Quanto mais nós podemos trabalhar juntos, mais podemos alcançar. E eu, não sei quanto a ti, mas eu quero poder dizer a Jesus, quando eu o encontrar face a face, eu vivi para ver isto acontecer.
Eu dei a minha vida para te obedecer. Eu dei a minha vida para ver vidas a serem salvas. Eu espero que este seja o nosso desejo como fonte aqui em Penafiel. Não se trata de 4 paredes, não se trata de um edifício, não se trata de uma banda. Trata-se de sermos obedientes àquilo que Jesus nos está a pedir para fazer. E vermos vidas a serem transformadas. Isto é para todos nós. Jesus disse em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Muitas vezes eu gosto de substituir essas cidades, colocando cidades que não são conhecidas a nós. Mas receberão poder. Se tu estás aqui é porque Deus te colocou aqui. Não estás aqui por acaso, não estás em Penafiel por acaso. Então se tu estás aqui, Deus, esta é a promessa. Receberás poder, recebemos poder, quando o Espírito Santo vem sobre nós, para quê? Para sermos testemunhas. Para sermos testemunhas. O Espírito Santo está em nós para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Não só simplesmente para nos fazer sentir bem. Pela graça de Deus, quando somos cheios do Espírito Santo, sim, sentimos-nos bem. Encoraja-nos, fortalece-nos, desafia-nos, mas não é simplesmente para isso. O que Jesus diz, eu vou enviar o Espírito Santo e quando Ele descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Digam isto. Serão minhas? Serão minhas testemunhas. Em Penafiel, em Lousada, em Paredes, no Porto, no Val de Sousa, no norte de Portugal, em Portugal, até aos confins da terra. Acreditas nisso? Isabel, acreditas nisso? Conseguimos ver o potencial que estas frases são 2 versículos. Mas quando as agarramos, quando as apanhamos, são explosivos. Conseguem imaginar se todos os crentes conseguissem viver desta forma? Quão explosivo isto era nesta nação. Sabem, nós muitas vezes dizemos, eu sou o primeiro a dizer, mas este país é difícil. Este país tem uma cultura enraizada difícil. Mas eu acho que muitas vezes nós também não apanhamos com toda a firmeza, a autoridade destes versículos. E escondemos-nos por detrás dessas coisas para não tomarmos passos de fé e de ação e viver no poder do Espírito Santo. Sabem, não há nada que pode impedir o poder do Espírito Santo. Não há nada que pode impedir o poder de Deus. Nada. Eu falei-vos do exemplo do Rangito. Sabem, o Rangito entrou ali, ele e membros da sua igreja, num sítio que o mais provável era que podia ser preso por estar a trazer o Evangelho. O mais provável era pelo menos levar alguns murros. Viu 2 famílias salvas. Como é que isso é possível? Não é por eles, mas é pelo poder de Deus que está em nós, que nos capacita a sermos suas testemunhas e a levarmos o Evangelho para todo lado. Precisamos de ser uma igreja que envia, que está em movimento, uma igreja cheia de testemunhas de Jesus, cheias de poder, que a cada dia caminham para levar as boas novas do Evangelho. Precisamos de ser essa igreja. Eu quero ser parte de uma igreja que envia. Pode ser enviar para outra nação, pode ser enviar para outra cidade, mas pode ser enviar para a próxima rua, ou para a casa aqui ao lado, ou para a escola, ou para os mais necessitados, ou para a Câmara Municipal, onde quer que seja, mas que estamos constantemente em missão, para ver salvação, para ver vidas a serem transformadas. Eu quero ser parte de uma igreja que nos capacita a fazer isso. Precisamos de ver salvação. Ok? Mais um exercício. Quantas pessoas conheces? Quero que penses aqui. Quantas pessoas é que tu conheces em Penafiel, Lousada, Paredes, Porto, onde quer que tu mores, que ainda não conhecem Jesus? Pessoas que tu conheces. Consegues pensar em alguns nomes? Eu diria que vai ser muitos, não é?
Mas pensa em alguns. Quais são essas pessoas? Talvez, se vens do Brasil ou do outro lado, não conheças tantas, mas de certeza que vais conhecer. Quais são essas pessoas? Quem são essas pessoas que têm entrado na tua vida, mas que ainda não conhecem Jesus? Quem são aquelas pessoas que estão à tua volta, que fazem parte do teu círculo mais próximo? Quem são elas? Agora a pergunta é, elas conhecem outro crente sem ser tu? Se calhar vais ter vários amigos ou conhecidos que tu és a única pessoa que conhece Jesus. Agora nós podemos pensar que isso é um mero acaso. Ou podemos pensar, Deus está-me a enviar para estas pessoas. Deus está-me a colocar neste lugar para levar as boas novas. Eu sou a única pessoa que posso ser uma testemunha de Jesus neste lugar. E estas pessoas precisam de me ouvir. Estas pessoas precisam de conhecer Jesus. Quem são essas pessoas que Deus está a colocar? E depois pensamos nas pessoas que nós não conhecemos. Sabem, vou voltar à história do Rangito, mas a história do Rangito foi que ele caminhou em oração, fizeram uma caminhada de oração, e enquanto estavam a caminhar em oração, estavam atentos ao Espírito Santo, para o Espírito Santo lhes guiar a pessoas que queriam ou estavam à procura de Jesus, mesmo não sabendo. E fruto de estarem atentos ao Espírito Santo que está neles e que os capacita, o Espírito Santo guiou-os a estas duas casas, estas duas famílias, e viram salvação. Nós precisamos de caminhar por estas ruas, a orar e atentos ao Espírito Santo. E a perguntar quais são estas famílias que não conhecem nenhum crente, mas que estão sedentas por Jesus, que precisam de conhecer Jesus. E precisamos ser testemunhas para eles. Precisamos ser uma igreja que multiplica. Cada um de nós tem no nosso íntimo um potencial multiplicativo. Todos nós. Se tu és um discípulo de Jesus, então tu tens este poder multiplicativo dentro de ti. Isso não sou eu a dizer, isto é a Bíblia que demonstra. Dentro de ti, pelo poder do Espírito Santo, tens capacidade de trazer transformação às pessoas à tua volta. Acreditas nisso? Acreditas nisso? Cada igreja tem essa capacidade também. E nós como igreja, mais uma vez, ao levantar a oferta, estamos a levantar, a pensar nisso. Nós queremos multiplicar. Nós queremos entrar nestas cidades, aldeias, vilas e termos uma presença nessas cidades. Porque pessoas precisam de conhecer Jesus. E nós precisamos de ir mais além do que simplesmente aqui no centro penafiel. Nós precisamos de ir. Nós precisamos de multiplicar. E há esse potencial multiplicativo dentro da nossa igreja. Para isso precisamos de recursos. Precisamos de meios que nos possam sustentar e ajudar a fazer isso. Mas é porque nós queremos ver vidas salvas, transformadas. Ver o Evangelho a chegar lá. É isto que nós vemos no início de Atos dos Apóstolos. Jesus trouxe essa promessa, trouxe esta grande comissão. E quando o Espírito Santo vem, o potencial explosivo ou multiplicativo entra em ação. 3.000 pessoas são salvas. 5.000 pessoas são salvas. Em Atos 8 capítulos, já está espalhado por todo lado. Começou com 100. Ou 120. Em 8 capítulos já estamos a falar de milhares. Há uma capacidade explosiva dentro de nós do Evangelho, o poder do Evangelho. O Paulo diz, não é? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque há poder neste Evangelho. Esta grande comissão é para todos nós. E se nós acreditarmos nisto, se nós obedecermos, eu acredito, tenho a certeza que vamos ser explosivos, que vamos ter histórias para contar, que Deus vai nos usar para ver salvação. Precisamos de agarrar nisto unhas e dentes. Precisamos de sonhar com salvação em crianças, adolescentes, nos jovens, em Penafiel, Lousada, Paredes, Porto, Val de Sousa. Sabem, eu estava a louvar a Deus, a agradecer a Deus por a Filipa, a Beatriz, o David e o Luís. Quatro jovens
que há 2 anos atrás vieram ter comigo a dizer: nós precisamos de fazer qualquer coisa para os jovens, os 20. E eu dou graças a Deus por esse passo de fé que agora estamos a falar de eventos como o Desperta, para abençoar adolescentes e jovens, crentes e descrentes. 4 pessoas. O mais fácil é dizer: nós somos 4. Não há muito que nós podemos fazer. Ou podes pegar nisto e pensar: há muito que eu posso fazer. Deus pode me usar poderosamente. E podemos chegar, tu falas com eles, estão a falar de 50 salvações, 100 salvações. Vamos ver um avivamento. Queres sair encorajado? Fala com os jovens neste momento. Vais sair encorajado na tua fé. Porquê? Porque estão a aprender que há algo explosivo dentro deles. Precisamos de ver isso acontecer. Precisamos de fazer discípulos. Uma descrição rápida sobre discípulos é isto: um discípulo é obediente, generoso e ama toda a gente. É escolhido e capacitado para transformar em todo o lado. É um servo corajoso que depende e permanece no Todo-Poderoso. Obediente, generoso e ama a todos. Escolhido e capacitado para transformar em todo o lado. É um servo corajoso que depende e permanece no Todo-Poderoso. Imaginem uma igreja cheia de discípulos de Jesus a viver dessa forma. Quando lemos em Efésios 2 que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida através da igreja, estamos a falar não de um edifício, mas estamos a falar de homens e mulheres que são discípulos de Jesus, que estão a viver no poder do Espírito Santo e estão a ser testemunhas de Jesus em todo lado que andam. E quando assim é, a glória de Deus é conhecida. Nós somos chamados para viver assim aqui no norte de Portugal. E eu quero que tu junta-te a nós. Eu sei, podemos olhar e pensar, nós não somos assim tantos. Mas o potencial explosivo que há aqui é exponencial. E eu acredito, tive uma palavra profética que me falaram na Índia. Acredita tem fé de ver aquilo que tu viste no natural, no sobrenatural. Os partes que tu viste no natural, em ver no sobrenatural. Para quem não sabe, nós em vez de vermos um, vimos 3. É o potencial que há quando vivemos no poder do Espírito Santo. Queremos ser uma igreja, um grupo de discípulos que vivem pela fé, que estão a fazer outros discípulos. Não é? Vão e façam discípulos de todas as nações. Precisamos de fazer discípulos, precisamos de os batizar na água e no Espírito. Precisamos de vê-los a serem batizados no Espírito Santo. Precisamos de os ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Para a semana vamos ter a piscina pronta para batismos. Eu estou com fé que no fim de semana os nossos adolescentes vamos ver Deus a mover. E então já disse aos jovens, vamos preparar a piscina para que no domingo possamos celebrar. Adolescentes, se vocês estão a ouvir, jovens estão a ouvir, passem esta semana a pensar sobre isto. Isto é a aventura que Deus tem para nós, que Deus tem para ti. Vive nisso e pensa em, se quer ser um discípulo de Jesus, então pensa em ser batizado. Nós queremos ser um corpo vivo e em movimento. Um local onde os dons são dados por Deus e estão em ação. Romanos 12:5, e já não falta muito para terminar. Romanos 12:5 diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. E depois no versículo 11 diz: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam o Senhor. Uma igreja de discípulos de Jesus é uma igreja em movimento. É uma igreja que se vê como um corpo, é uma igreja onde os diferentes dons estão em ação. E tem aqui uma lista de vários dons diferentes.
Para alguns, é engraçado, para alguns, aqui hoje, talvez tenhas o dom de contribuir. Aqui diz, tens o dom de contribuir, que faças generosamente. Se esse é o teu dom, faz generosamente. Se é servir, como temos servido até no ponto .com, maravilhosamente, semana após semana. Que faças com, como é que é? Se é servir, sirva, faz isso. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faças. Se é contribuir, mas basicamente, age. Toma posição sobre aquilo que Deus te tem dado. Nunca te falte o zelo. Nunca deixes de ser fervoroso no espírito. Nunca deixes de servir ao Senhor. Paulo está a encorajar estes discípulos a viver no poder do Espírito Santo e a serem ativos. Sabem, esta semana conheci um homem que teve um AVC e eu tenho muitos amigos agora, ali na fisioterapia. E todos os dias tem uma história diferente. Conheci um homem que teve um AVC e teve 6 semanas em coma por causa disso. Teve mesmo na corda bamba. E embora fisicamente ele estava lá, não é? A coisa estava muito tremida. Depois, quando acordou e quando melhorou, ele percebeu que a inatividade do seu corpo fez com que ele perdesse toda a força no seu corpo. Então, embora estava ciente e vivo, não conseguia sair da sua cama, por exemplo. Ele disse, a primeira vez que eu saí foi preciso 4 homens para me conseguir levantar. Passado 3 meses de fisioterapia, ele ainda está com alguma dificuldade. Passa a hora toda a caminhar, a levantar braços, a fazer exercícios tão básicos, porque está a voltar a tentar ganhar energia, força no seu corpo. Aquilo que ele deixou de ter. O meu desafio para ti e para mim é este. Ficar parado faz com que perdemos força. Não ficamos estagnados, não ficamos com a mesma força que tínhamos, perdemos. Para ganhar todo o movimento e força da ação, precisamos de estar em movimento. Precisamos de estar a tomar a ação. É dessa forma que mantemos os membros ativos. Paulo diz que a igreja é um corpo, onde todos somos membros diferentes desse corpo, com dons diferentes. Mas para esse corpo estar nas plenas funções, com saúde, significa que eu e tu precisamos estar a exercer o nosso membro, o nosso dom. Eu acho que é uma boa ilustração de perceber que eu sou valioso para este corpo. Amigos, vocês são valiosos para o corpo aqui na fonte. E quando nós tomamos uma posição de não vou relaxar ou vou parar, estamos não só a afetar-nos a nós, estás a afetar o corpo. Porque aquele mesmo deixa de ter força. Qual é o teu dom? Estás a exercê-lo fervorosamente? Estás a abençoar o teu irmão e a tua irmã que Deus colocou ao teu lado para servir a Ele aqui nesta zona de Portugal? Estás a tornar a tua participação na fonte como uma coisa constante, porque tu sabes que é necessário a tua presença e a mobilidade da fonte? Amigos, somos uma igreja em movimento, uma igreja em missão, onde todos nós precisamos de exercer. Sabem, eu não quero ser como aquele homem, não quero que a igreja seja como aquele homem, eu quero que a gente seja como o Bolt. Lembram-se do Bolt? Que corria as corridas mais rápidas, ninguém o parava. Amigos, quando nós percebemos o potencial explosivo que nós temos, todos nós podemos correr com essa velocidade. E acredita que ninguém nos para. Quando levantamos a nossa oferta, estamos a ser uma igreja em movimento.
estamos a contribuir para podermos sermos um corpo em ação, em movimento, que não fica estagnado, que não fica parado. Precisamos de levantar a nossa oferta de forma a que os nossos olhos, tão simples quanto isso, como líderes, é importante que esta oferta nos faça levantar os nossos olhos, olhando para a corrida que nos é proposta, sem termos que estar constantemente preocupados se vamos conseguir aguentar mais um mês. É esta a importância do corpo. É esta a importância de estarmos a viver e a enfrentar estes desafios juntos. Vocês precisam de me ajudar no sentido de poder olharmos mais para a frente e ver quais são as próximas metas, os próximos desafios. Precisamos de ser uma igreja que comece com iniciativas novas, que chegue às nossas comunidades à nossa volta. Uma igreja que vai ajudar a receber pessoas aqui dentro da nossa igreja. Precisamos ser uma igreja que chegue aos necessitados. Precisamos ser uma igreja que chegue às nações. Sabem, quando eu vou para a Índia, não é simplesmente para fortalecer a amizade com o Ranjit. Eu acredito nesta grande comissão, que somos chamados para as nações. Somos chamados para sermos uma igreja que não fica simplesmente a olhar para o nosso mundo, mas percebe que há muito mais lá fora. E que nós podemos fazer uma parte disso. Não é fixe podermos contribuir financeiramente para ver mulheres a serem resgatadas da rua ali na Índia? É ou não é? Eu fico com alegria de poder contribuir para isso. Não somos nós que estamos a fazer aqui, mas aquilo que nós podemos fazer, podemos contribuir e contribuir generosamente, faz com que eles tenham mecanismos para libertar 100 mulheres da prostituição. Não é? Não é? Daqui a uma semana, o André vai para o Rio de Janeiro, para a Casa Cruzeiro, ali na favela que alguns conhecem, ali em Rio de Janeiro. Para quê? Porque queremos ser uma igreja que está a viver isto. Que está a pensar, não é só Penafiel, não é só Lousada, é as nações. Quando levantamos a oferta, estamos a dizer também, e eu quero que vocês saibam, estamos a dizer também, nós estamos a contribuir para a Índia. Nós estamos a contribuir para a Casa Cruzeiro. Nós estamos a poder ajudar outras obras como fonte. E é tão fixe. Sabem, é tão fixe poder representar a fonte ali em Goa e conhecer estas pessoas e perceber que nós, a fonte, não eu, nós, a fonte, temos tido impacto aqui. Eu quero ver mais e mais e mais isso acontecer. Precisamos ser uma igreja em movimento. Uma igreja de fé. Uma igreja que faz discípulos. Então o meu desafio para nós, e vamos levantar a nossa oferta. Vamos ter uma canção de louvor. Enquanto estamos a ter a canção de louvor, nós podem chamar até o Kids Club, as crianças vêm, porque queremos que isto seja uma coisa em família. E queremos que a família participe de podermos dar generosamente. E enquanto a música está a tocar, vamos vir à frente e vamos ter aqui os cestos e vamos poder ofertar. E faz isso em família, se puderes. O grupo Louvor está um bocado mais constrangido, porque precisamos deles a tocar, mas todos os outros podemos vir com facilidade e dar, e sermos generosos ao dar. E ao fazermos isso, e ao pensarmos nisso, eu vou orar, e vamos só pôr uns segundos a deixar Deus falar connosco, mas eu quero te desafiar a pensar nisto. Queres viver para algo que vai deixar marca nas próximas gerações? Sim ou não? Algo que vai realmente deixar uma marca de alguma forma neste mundo, em alguma pessoa, de alguma forma. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então Deus vai te desafiar neste momento. Atreves-te a acreditar, eu quero te desafiar, atreve-te a acreditar que tu e eu podemos causar um impacto explosivo aqui no norte de Portugal. Acreditas nisso? Sim ou não?
Vamos lá, malta. Sim ou não? Vamos em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, em fé. Atreve-te a acreditar que podes, que Deus está-te a chamar para isso. Atreve-te a acreditar, pensa para ti mesmo, atreve-te a acreditar que dentro de ti tu tens poder explosivo, multiplicativo. Acredita nisso. Deixa que Deus impacte isso no teu coração. Atreve-te a acreditar que apostar as fichas todas em Deus e no avanço do seu reino, tu nunca sais a perder. Nunca sais a perder. Aposta as fichas todas nele. Atreve-te a acreditar que esta oferta que vamos levantar hoje pode causar impacto nos próximos meses e anos. E que eu e tu podemos estar envolvidos em algo maior do que nós mesmos. E atreve-te a acreditar que tu és um privilegiado em poder fazer parte disso. Deus podia fazer o que Ele quiser com o estalar de dedos. Mas Ele junta-te à missão. Para quê? Para tu poderes sentir, eu faço parte disto. Eu faço parte do avanço do reino. Então é um privilégio podermos fazer isso. Então vamos só orar.